Três breves alusões prévias. A primeira, para recordar que já vivi em Moçambique, já lá vão 22 anos, ainda ontem cheguei à Beira via Tete, fiz escala em Tete durante 3 horas e até no avião encontrei um aluno, aliás, que eu já não conhecia, porque eu, entretanto, fiquei com cabelos brancos e o aluno ainda tem cabelos pretos, mas abordou-me realmente, fui seu aluno em 1993, na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. É sempre bom, realmente, um professor reencontrar os seus alunos, neste caso, 25 anos depois de eu ter estado aqui durante um ano, entre 93 e 94. Era um jovem, sem cabelos brancos, acabado de entregar a tese de mestrado e vim realmente viver um ano para Moçambique, nesse caso em Maputo. E, portanto, tenho tido este contacto permanente. Entretanto, publiquei um livro sobre o direito constitucional de Moçambique, que tive muito gosto em fazer. E, portanto, Moçambique é quase a minha segunda terra, acho que posso dizer isso, e imaginam que é sempre com muita satisfação e também muita emoção pessoal a oportunidade que me é dada muitas vezes, várias vezes ao ano, de regressar a esta bela terra e contactar este belo povo moçambicano. Também permitam-me uma segunda referência para o ISCTAC e realmente ficar admirado pelo seu dinamismo. Em condições difíceis, como é difícil uma instituição universitária privada poder sobreviver em tempos difíceis do ponto de vista económico e tempos de dificuldades de vária ordem, realmente o ISCTAC está de parabéns pelo seu dinamismo e este congresso vem provar isso mesmo. Não é o primeiro congresso, é o 5º congresso internacional de criminalística, o que significa que tem havido aqui continuidade, o que significa que esta instituição é uma instituição de estabilidade e sustentável. E, portanto, é com muito gosto que me associo às várias iniciativas do ISCTAC. Uma vez mais, saúdo e dou os parabéns ao seu reitor, o professor Rizwan Mubarak, por todo este empenho, toda a sua equipa, a senhora diretora da Faculdade de Ciências Jurídicas Criminais, que aqui também está, e todos os alunos, todos os funcionários, além do professor Júlio Chibeno, todos os outros que colaboram realmente neste projeto coletivo, saudando esta comunidade académica composta por 3 categorias de pessoas que são sempre essenciais: os professores, os alunos e os funcionários não docentes. E já agora a terceira palavra é precisamente para dizer que eu vim desta vez à Beira, mas para 2 funções. Esta que vou agora iniciar, mas também para iniciar um novo mestrado que o Instituto ontem lançou, em Direito Fiscal e Aduaneiro. Beira precisa também destes estudos, que no país têm-se concentrado muito em Maputo. O direito fiscal é hoje uma realidade muito importante, tem novos desafios. O Estado precisa de mais dinheiro, mas os cidadãos também têm que ter garantias para não serem mal cobrados do seu património por parte do Estado. E, portanto, se o Estado precisa de dinheiro, também há, certamente, a necessidade de garantir as garantias dos contribuintes e, portanto, este mestrado tem esta vantagem de abordar todos os vários temas, todos os impostos, os aspectos mais gerais, incluindo também um aspecto muito importante, os impostos aduaneiros, que para um país como Moçambique, que dá acesso a vários países interiores, como imaginam, os impostos alfandegários, aduaneiros, são muito importantes serem também devidamente estudados, porque realmente Moçambique é uma porta de entrada para muitos bens e serviços que chegam aos países interiores desta região de África. E, portanto, fica também feito aqui este agradecimento. Eu sou o coordenador desse curso de mestrado, que ontem se iniciou e que agora se vai prolongar por vários meses. Haverá módulos semanais. Ainda estão a tempo de se inscreverem, porque só ontem que as aulas se iniciaram e, portanto, também a minha satisfação, o professor Júlio ontem esteve na sessão de abertura, sou vice-reitor, e com muito gosto que, de facto, me posso também associar a essa iniciativa. Bom, mas agora, terminada esta introdução, vou referir-me em particular ao tema que me aqui traz, que é o direito penal e a globalização. Mas antes de falar propriamente na globalização, que é hoje o contexto que nos cerca, falamos de globalização a respeito um pouco de tudo, desde a globalização mais política, à globalização óbvia, que é a económica, à globalização também das pessoas e da cultura, mas
o direito penal é, de facto, um direito muito importante. Claro que nós, na vida cotidiana, não estamos apenas adstritos a cumprir normas jurídicas e também muito menos normas penais, que é um grupo mais restrito às normas jurídicas, mas a nossa vida em sociedade é condicionada por normas. Temos de respeitar normas. Há uma normatividade. E essa normatividade não é apenas a jurídica. É também uma normatividade religiosa, é uma normatividade social, os usos sociais, o modo como as pessoas se cumprimentam, normas de cortesia, também normas morais, uma normatividade moral que nos cerca. E, portanto, isso significa que, quando vivemos em sociedade, e o ser humano é um ser gregário, é um ser social, nós não temos jeito para viver fechados, sozinhos, num apartamento, nós gostamos de viver em sociedade, e, portanto, há várias normas que condicionam a nossa vida em sociedade, que nos dão direitos, mas também que nos impõem deveres, e uma dessas normatividades é a normatividade jurídica, aquilo que nós chamamos o direito, a ordem jurídica. Mas a ordem jurídica é também ela própria vasta, porque costumamos distinguir entre direito público e direito privado, o direito que diz respeito às instituições públicas, os poderes que elas têm sobre as pessoas, o direito administrativo, o direito fiscal, por exemplo, o direito de interação ao público, o direito constitucional, o direito penal, por exemplo, e também o direito privado, que, sobretudo, tem normas que estabelecem os comportamentos entre as pessoas na sua vida privada, não na relação com o poder, mas no âmbito da economia ou das famílias. O direito privado, hoje falámos agora aqui mesmo numa questão muito importante do direito da família, a questão dos casamentos prematuros, e, portanto, dentro do próprio direito há várias regiões, há várias áreas, e um jurista normalmente não trata de tudo, porque já tratar de um ramo do direito já é uma coisa considerável. Imaginem se um jurista tivesse de estudar todos os ramos do direito, seria, na verdade, impossível, porque há cerca de 20 ou 30 ramos do direito. Mas porquê que o direito penal, neste contexto, é muito importante? Porque, precisamente, o direito penal vem colocar-se no ponto mais crítico da normatividade jurídica. Qual é esse ponto mais crítico? É o problema da desobediência às leis, da desobediência ao direito, da prática de atos ilegais ou ilícitos, ou inconstitucionais ou antijurídicos. O direito penal é uma resposta, é a resposta mais grave, a resposta mais dramática, às vezes uma resposta trágica, ao incumprimento do direito. Não estou com isto a dizer, e não vos quero assustar, que nós estamos constantemente a violar as leis. Não. Até posso dizer que 99% dos casos nós cumprimos a lei. Ou 98%, não sei. Em alguns países talvez 95%. Bem, se pensarmos mais alguns, é capaz de ser 80%. Mas nós, na esmagadora maioria dos casos, nós cumprimos as leis. Eu, quando vim para aqui de manhã, vi as pessoas na rua, cumpriam o código da estrada. Ninguém conduz pela direita, aqui conduz pela esquerda. Eu, se eu aqui conduzisse, teria mais alguma dificuldade, porque lá em Portugal é pela direita. Mas as pessoas, no seu cotidiano, cumprem a lei. Não violam a lei. E fazem-no porque têm medo de alguma coisa. Não, fazem-no espontaneamente. Às vezes inconscientemente, porque é assim que deve ser, é assim que fica bem, é assim que é normal. Portanto, o facto de nós hoje estarmos aqui num congresso de criminalística em que se abordam questões de direito penal não tem nada de trágico, porque na maior parte das sociedades civilizadas, como é Moçambique, o direito é cumprido na esmagadora maioria dos casos. Mas às vezes há pessoas que não cumprem a lei. E quando alguém se porta mal, tem que haver consequências. As consequências são pôr as pessoas na cadeia? Pode ser essa a consequência, mas não é a única. E essa será a última, aquela mais grave de todas, se outras respostas para aqueles que não cumprem a lei não surtirem o devido efeito de evitar que essas pessoas voltem a violar a lei, ou prevenir que elas nunca o venham a fazer, antecipadamente. Portanto, isto quer dizer que o direito penal integra-se no conjunto dos direitos que nós chamamos de direitos sancionatórios. Mas os direitos sancionatórios não são apenas o direito penal. Há outros direitos sancionatórios que também são muito importantes e que é preciso referir, e que às vezes não temos esta perspectiva das coisas. Um deles é o próprio direito civil, através do mecanismo da responsabilidade civil. Quando alguém estraga uma montra de uma loja,
ou alguém que está no café e derrama um copo de vinho sobre o vestido de uma senhora que está ao seu lado e comete com isso um acidente, essa pessoa tem que limpar aquele vestido ou tem que recolocar um vidro novo. Isso chama-se indemnizar por danos causados. A responsabilidade civil significa uma compensação em dinheiro ou em espécie por um dano causado, mas no âmbito de uma relação jurídica de direito civil. Mas pode haver outro tipo de direitos sancionatórios, por exemplo, o direito disciplinar. No âmbito das empresas, o funcionário que não cumpre as ordens do patrão, sendo ordens legítimas, comete uma infração disciplinar e submete-se a sanções. No limite pode ser despedido, como sanção máxima no âmbito disciplinar. Isso também acontece na função pública, não apenas nas empresas, ao abrigo do direito do trabalho. Ou também se no trânsito nós infringimos a regra do limite de velocidade, ou se não temos os documentos em dia, aparece o agente da autoridade que nos pode aplicar uma multa. Isso é uma sanção administrativa que corresponde a um pagamento em dinheiro, porque nós infringimos uma norma que nos impunha um dever, uma norma de natureza administrativa. Ou às vezes também na política, se há pessoas que se portam mal, pode haver responsabilidade política. Isto é, a destituição de pessoas dos seus cargos, porque não cumpriram as orientações políticas a que estavam adstritas. Mas, de facto, a resposta mais dura de todas é a resposta penal. Ou seja, quando se comete uma infração que, sendo considerada crime, corresponde sempre como à consequência da aplicação de uma pena de prisão. Embora possa não ser sempre uma prisão, mas o crime, em geral, caracteriza-se por ter como consequência um mau comportamento, ter como consequência a aplicação de uma pena privativa da liberdade. E isso quer dizer que, precisamente, o direito penal, às vezes também se nós designamos por direito criminal, é todo um mundo muito vasto, às vezes até chamamos as ciências criminais, porque elas podem ser várias, quer jurídicas, quer extrajurídicas, como é o caso da criminalística, que é uma ciência que colabora com o direito penal de natureza normativa, e depois temos aqui vários segmentos do direito penal. Temos a teoria da lei penal, saber em que termos é que o Estado pode criar os crimes e pode aplicá-los no tempo e no espaço e interpretar as leis que dizem respeito aos crimes. Temos a teoria do crime, saber o que é o crime, quais são os seus elementos característicos fundamentais. A teoria da pena, como é que se deve aplicar a pena, quais as penas é que devem existir. O direito penitenciário, isto é, as regras que se aplicam quando o criminoso é recluso, que já está condenado e está a cumprir pena nos estabelecimentos prisionais. E, portanto, e também já agora o próprio processo penal, que significa as regras que nós devemos obedecer quando estamos na fase do julgamento, desde a incriminação até ao julgamento final, de alguém que está a ser apreciado na sua conduta para saber se deve ser considerado culpado ou se deve ser considerado inocente. Como imaginam, esta matéria do direito penal ou das ciências criminais tem evoluído muito e tem, sobretudo, evoluído nos últimos 2 séculos. É talvez aí onde se notem as maiores novidades que a nossa civilização, o nosso mundo veio trazer. Novidades boas, não más notícias. Porquê? Porque se há 200 anos, com as revoluções liberais, começámos a ter constituições, começámos a ter Estados de Direito, com separação de poderes, e em que os cidadãos passaram a ser respeitados como cidadãos e não como meros súbditos, também é verdade que esse tempo foi o tempo de um movimento muito importante de humanização do direito penal. E, portanto, a evolução do direito penal é muito paralela à evolução do próprio Estado de Direito nestes 2 séculos de idade contemporânea, o Estado Constitucional de Direito. E as primeiras constituições que reconheceram direitos aos cidadãos foram também constituições que reconheceram direitos no âmbito penal, porque esses direitos não existiam. Desde logo, a questão, que era a questão mais dura de todas, a questão da pena de morte e a questão das penas cruéis, que era uma coisa que se praticava com relativa facilidade até ao século XVIII. Basta ver a guilhotina francesa, tantas vezes que ela funcionou, pelas razões mais absurdas. Penas corporais, penas infamantes, transmissão de penas. Se o pai tivesse morrido antes do tempo de cumprir a pena, quem cumpria o resto da pena era o filho. Mas o que é que o filho tinha a ver com a culpa do pai? Nada. Havia a transmissão das penas para herdeiros, imaginem. Portanto,
Quando as Constituições surgiram no fim do século XVIII, princípios do século XIX, houve de facto aqui uma mudança copernicana, podemos dizer, para um novo paradigma do direito penal. Um direito penal contemporâneo, humanizado, embora nem todas as questões tenham sido verdadeiramente resolvidas. E já agora saliento um nome célebre. No direito constitucional, na separação de poderes, falamos muito em Montesquieu. Aliás, a jovem aluna que apresentou antes terminou a sua conferência citando uma frase de Montesquieu, meados do século XVIII, através do seu célebre livro Espírito das Leis. Mas posso referir agora a um autor da região italiana, na altura não havia Itália unificada, César de Beccaria, num célebre livro dos delitos e das penas, em que precisamente propôs um conjunto de medidas destinadas a humanizar o direito penal, que era brutal até o século XVIII, e uma dessas medidas era precisamente acabar com a pena de morte. Como é que as coisas evoluíram até hoje? O direito penal é igual, mudou muito, mas ainda assim há dúvidas no horizonte. E as dúvidas têm a ver com isto. Para que é que servem as penas? Nós só criminalizamos as condutas, os comportamentos mais graves, aqueles que ferem mais a nossa consciência social, aqueles que mais ferem os nossos valores e os nossos princípios. Portanto, os casos mais graves devem merecer a pena mais grave que nós conhecemos hoje, que é a pena de prisão. Mas ainda assim nós temos vindo a discutir nestes 2 séculos muitas coisas. As coisas não estão resolvidas, em várias áreas. Uma das questões é a finalidade das penas. As penas servem para quê? Eu vou punir alguém para retirar da sociedade, para engavetá-la, para fechá-la para sempre, para não incomodar mais ninguém, ou eu vou prender essa pessoa para que a pessoa aprenda, estando presa, sinta o sacrifício ou o sofrimento da prisão, para que depois nunca mais volte a cometer aquele crime. Ou, se eu puser uma pessoa na cadeia, isto é um sinal para as outras também perceberem que se fizerem o mesmo, vão parar à cadeia. E eu vou pôr uma pessoa na cadeia porque ela merece esse castigo. Ora, estas várias frases que eu acabei de preferir significam várias finalidades das penas. A chamada retribuição, que é a finalidade mais antiga, a chamada prevenção geral, prevenção especial e uma outra finalidade que hoje está muito desenvolvida e bem, que é a chamada ressocialização. A prisão não é uma universidade do crime. Não deve ser uma universidade do crime. Numa prisão, espero que os reclusos não se doutorem e não fiquem catedráticos no crime. Mas, infelizmente, isso acontece. Em muitas partes do mundo, incluindo em Portugal. E contra isso é que nós temos que lutar. Porque a prisão não é um espaço de agravamento da delinquência, mas é um espaço de ressocialização e de reabilitação de alguém que reconheceu os seus erros muito graves, porque cometeu crimes, não são erros quaisquer, mas tem uma oportunidade no tempo de prisão de se ressocializarem, de, ao sair para a sociedade, saírem como homens e mulheres novos e novas, para voltarem de novo a colaborar e voltarem de novo a integrar-se na sociedade, a não cometerem mais crimes e a serem um sinal para os outros de que não valeu a pena cometer o crime, mas, naquele caso, tendo cometido o crime, até ficaram emendados para sempre. Este é o objetivo. Às vezes isso não é possível, as condições de vida nas prisões não são muitas vezes favoráveis, há reclusos a mais, não há condições mínimas de higiene, não há condições mínimas de vida, e esse é um assunto hoje muito importante em matéria de direitos humanos, no âmbito do direito penitenciário, de os reclusos terem condições de mínima dignidade de vida. Às vezes há um sentimento popular ou popularucho, demagógico, de achar que o recluso deve ser posto na prisão nas piores condições possíveis. Isso é uma desumanidade, é uma brutalidade. Não. O recluso, estando preso, estando privado da sua liberdade, o recluso está a sofrer, é um sofrimento. É sempre um sofrimento. Não é um passeio, não é um descanso, é um sofrimento. E devemos, evidentemente, dar o mínimo de dignidade nesse contexto às pessoas que estão nesse sofrimento, até porque isso vai ajudar a que essas pessoas se ressocializem. Claro que isso depois também precisa da colaboração do Estado. Precisam desenvolver atividades, ofícios,
precisam ter o apoio da família, ter encontros com a família, com as suas mulheres, com os seus maridos, terem visitas dos filhos, terem assistência religiosa, terem assistência médica. E, portanto, não é tornar a sua vida igual àquela que tinham fora da prisão, mas é encarar essa vida como uma vida temporária, transitória, para que, fim do período de reclusão, possam regressar à sociedade e ser elementos úteis da sociedade, porque não podem ser excluídos da sociedade. Claro, evidentemente que isto é o modelo em que eu acredito, em que todos nós acreditamos, que é o modelo também moçambicano, mas noutros países não é assim. Noutros países, quem se porta muito mal é logo eliminado. É a pena de morte, que é uma brutalidade, é uma violência. Ou noutros países, quem se porta muito mal fica para sempre na prisão. Para essa pessoa não há socialização possível. Portanto, ela é tirada para a prisão e nunca mais lá vai sair. Só vai sair no caixão. Portanto, estes são modelos que não são os nossos modelos, não é a nossa cultura, não é o nosso humanismo. Agora falo como português, também podia falar como moçambicano ou como lusófono, mas infelizmente em vários países ainda há pena de morte e ainda há prisão perpétua. Não é a cultura europeia, que já não tem nem pena de morte nem prisão perpétua. Também não é a nossa cultura dos países de língua portuguesa, do Brasil a Timor-Leste, passando por África, mas infelizmente é uma cultura de muitos países mais radicais, com mais problemas de insegurança, é verdade. Os Estados Unidos é o país do mundo com a maior taxa de encarceramento e onde há, em 37 estados, segundo as minhas contas, ainda há pena de morte, que é efetivamente aplicada muitas vezes, infelizmente. Mas é um debate importante sobre o qual também nós podemos refletir. Claro que às vezes se diz, mas a prisão não resolve as coisas, porque metade das pessoas que é condenada, quando sai da prisão, volta a cometer crimes. Portanto, a reincidência, não sei qual é a percentagem aqui em Moçambique, em Portugal é bastante elevada, ronda metade, há uma reincidência. E, portanto, então, afinal, para metade das pessoas que foram presas, a prisão não serviu de nada, porque eles continuam delinquentes. Ao saírem, vão logo cometer outro crime, ou vários crimes. Ainda assim, eu acredito que é possível essa ressocialização. Aí o que falhou, o que é que foi? Falhou não termos prisão perpétua ou pena de morte? Não. O que falhou foi não ter havido, da parte do Estado e da sociedade civil, o acompanhamento desses delinquentes para reforçar os instrumentos de ressocialização. Se esses instrumentos forem ressocializados, vamos conseguir baixar a reincidência de 50% para 20% ou para 30% ou para 10%. Esse acho que é um grande desafio também que se coloca a uma política de justiça em Portugal, em Moçambique, em qualquer lugar do mundo. Portanto, que as prisões não sejam propriamente paraísos ou lugares de luxo ou resorts de luxo, não é disso que se trata, mas que as prisões sejam lugares em que os reclusos possam sofrer e expiar a sua pena em condições mínimas de dignidade. É isso que se pede, é isso que os direitos humanos pedem, e este ano, direitos humanos muito importantes, porque comemoramos precisamente o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, mas nestes 2 séculos o direito penal evoluiu muito, não vou alongar, várias conquistas, que são hoje irrefutáveis, o princípio da legalidade penal, as penas e os crimes têm que estar previstos na lei, não estão previstos em costumes, não podem ser inventados pelo juiz no momento em que estão a julgar um criminoso, ou não podem ser criados por ato administrativo, já agora. Ou também que as leis penais não possam ser aplicadas retroativamente, como é óbvio. Ou também que ninguém possa ser condenado sem culpa. O princípio da culpa como um princípio fundamental da aplicação de uma pena. Portanto, a gradação da pena e mesmo o facto dela ser aplicável, depende do grau de culpa do agente. Se o agente não cometeu o crime, não pode ser incriminado. Se cometeu o crime, a gradação da pena tem que ver com o grau de culpa que ele tem. Se foi negligência, se foi dolo, se foi tentativa, se foi consumação, se foi coautoria, se foi autoria singular nas suas várias modalidades. Portanto, estes são princípios sagrados que ficaram para sempre nestes 2 séculos e, portanto, conquistas irreversíveis e benéficas do constitucionalismo. Já agora o direito a que haja um processo justo. O direito a que o criminoso, por mais criminoso e por mais hediondo que tenha sido o seu crime, que ele se possa defender, que possa sempre dar ao juiz a sua versão dos acontecimentos e que tenha direito a um defensor. E, sobretudo, que haja
pelo menos um dualismo entre a entidade que acusa, o Ministério Público, não seja a mesma entidade que julga. Portanto, o processo criminal, devido à delicadeza do que está em causa, que é aplicar a sanção mais grave que nós temos hoje, felizmente em Moçambique e em Portugal só temos a prisão limitada, de em anos, que esse ato, que é o ato mais grave que se pode fazer em democracia, que é pôr alguém na cadeia, só possa acontecer com pelo menos duas fases que aumentam as garantias de verdade desse ato, que é quem acusa não julga e quem julga não acusa. Haver a separação das duas fases da acusação, que corresponde nos nossos países à principal função do Ministério Público, coadjuvado pelas polícias de investigação criminal, e depois a segunda fase, podendo ou não haver instrução, a fase do julgamento, que é realizada por juízes independentes e imparciais. Portanto, este é o contexto, são as conquistas importantes destes 2 séculos. Agora, falando mais de globalização, todos sabemos o que isso é, mas a globalização, que se tornou sobretudo visível a partir dos finais do século XX, a partir da queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim da Guerra Fria, e um mundo que se tornou diferente, mais relacional e menos monolítico nos seus conflitos, sobretudo o conflito Ocidente contra a União Soviética, a globalização também teve uma projeção na área do direito penal e, em geral, na área da segurança. Eu até diria que o século XXI provavelmente será um século em que o tema da segurança ou da insegurança vai ser um tema central. Como foi no século XX a paz, com 2 guerras mundiais, infelizmente, que aconteceram. Ou o ambiente, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, o ambiente passou a ser um tema obrigatório nos Estados e na comunidade internacional, mas a partir do fim do século XIX, do século XX, e sobretudo com o novo estilo de terrorismos que começámos a assistir, um terrorismo radical, a partir do 11 de setembro, e com um conjunto muito mais variado de ameaças que a própria globalização veio propiciar, as questões da segurança, infelizmente, voltam a estar na ordem do dia, como também estão em Moçambique, porque, infelizmente, Moçambique também tem sido recentemente objeto de atentados, sobretudo em Cabo Delgado, temos conhecimento disso, que muito me preocupa e que muito devem preocupar as autoridades moçambicanas, que devem fazer todo o esforço para que esses crimes sejam julgados e, sobretudo, que eles sejam prevenidos, ou seja, que eles não voltem a ser cometidos. Crimes de radicalização que devem ser evitados. Mas, portanto, a globalização, projetos do direito penal, porquê? Porque a globalização tem muitas coisas boas. Todos hoje podemos ver todos os canais de televisão, temos internet, temos a cultura que se espalhou em todo o mundo, a circulação das pessoas, há mais aviões, podemos estar em qualquer lugar do mundo em poucas horas, podemos se transferir, podemos comprar coisas em todo o lado do mundo, sabemos notícias de toda a gente. Muito bem, tudo isso é muito bom, a globalização económica, a globalização cultural. Mas a globalização também trouxe uma coisa negativa, a globalização das ameaças e dos riscos. E, portanto, se havia ameaças e riscos só em certas regiões, elas agora tornaram-se universais. E, portanto, e com fenómenos particulares que têm que ver com o fim da Guerra Fria. Tem que ver com a tal nova categoria de terrorismo radical, de inspiração religiosa, de uma minoria do Islão, que é uma religião de paz. Infelizmente, essa minoria interpreta mal o Islão. Mas não é só isso. É que depois do fim da Guerra Fria, nós passámos a enfrentar novas ameaças, desde logo a dispersão das armas de destruição maciça, que estavam, apesar de tudo, controladas nos 2 blocos, no Bloco Ocidental e no Bloco Soviético, mas com a diluição do Bloco Soviético, a dispersão das armas de destruição maciça, que é muito importante ter o olho nelas. As armas de destruição nuclear, química, radiológica e biológica. A chamada proliferação das armas de destruição maciça, porque se uma dessas armas for rebentar, é o fim da humanidade. Se agora uma bomba atómica explodir, é o fim da humanidade. E, portanto, é preciso saber quem é que tem essas armas e controlar a difusão dessas armas. Mas não é só isso. Ainda ontem, muito bem o Sr. Reitor falava a questão da criminalidade informática, do ciberterrorismo. Hoje o mundo é um mundo virtual, é outra grande novidade da globalização, o mundo digital. Mas o mundo digital também propicia as maiores ameaças que é possível conceber. Todos nós já ouvimos falar na Deep Web e na Dark Web, não é verdade?
Ora, muita coisa se está a passar nessa deep web, nessa dark web, que não tem nome, que é do pior possível. Modos de matar pessoas, construção de armas, etc, 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 sobretudo utilizados pelas organizações terroristas. Portanto, a via internética, a informática, tem coisas boas, mas também tem coisas más. É um veículo terrível para a difusão e para a consumação de muitos crimes. Como também a criminalidade violenta e organizada. O tráfico de pessoas, o tráfico de órgãos, que Moçambique já teve aqui um caso desses bastante sinistro. Tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de droga, que continua, infelizmente, a graçar pelo mundo todo. A pirataria marítima, que de repente voltou. Pensávamos que era só dos nossos desenhos animados ou das nossas revistas de banda desenhada, mas, pelo visto, a pirataria existe. Voltou a existir com maior força, coisa que realmente é inadmissível. Portanto, perante este mundo, não vos quero assustar, mas o mundo está mais perigoso, é verdade. O mundo está mais inseguro, é verdade. Temos de reagir, não vamos ficar quietos, temos de reagir. E temos reagido. Quer ao nível dos Estados, quer ao nível das organizações internacionais, da chamada comunidade internacional. Só que, muitas vezes, os Estados não conseguem reagir. E não conseguem reagir porquê? Porque, precisamente através do instrumento do direito penal, o direito penal nos Estados tem limitações óbvias, porque é um direito penal de natureza estadual, só se aplica aos crimes cometidos no seu território. E estas novas ameaças, muitas vezes, ou não são incorporadas na legislação dos países, e a resposta a essas ameaças criminalizando estas condutas, ou as organizações internacionais que querem levar por diante o seu combate não conseguem fazê-lo dentro dos países. Porque há países que não têm estabilidade política, não têm condições para responder incriminando e punindo estas pessoas, ou muitas vezes não querem porque são Estados falhados, Estados colapsados até, ou são Estados que são propriedade de criminosos que dominam a máquina do Estado e não há nada a fazer nestas circunstâncias. Portanto, conclusão, é necessário que o direito internacional, no contexto de globalização, volte a assumir um papel que não assumiu durante muito tempo, eu diria não assumiu desde a sua origem, para fazer as vezes do Estado lá onde o Estado não cumpre o seu papel, que é de investigar as pessoas e punir as pessoas que cometem crimes. E, portanto, isso não é nenhuma desonra para o Estado. Se o Estado não o puder fazer, deve pedir ajuda de Estados vizinhos ou de instituições internacionais, porque está a fazer o bem. Porque se não consegue fazer sozinho, ou não pode ou não quer, depende dos casos, a comunidade internacional e os outros países vizinhos devem estar atentos, porque todos vamos beneficiar com isso, incluindo o próprio Estado, que não está em condições de fazer esse combate, essa investigação e essa punição. E é por isso que se têm adensado os mecanismos do chamado direito penal internacional. O que é isso? São os mecanismos de cooperação entre os vários países com vista à captura, à investigação e à punição de suspeitos, que depois condenados serão criminosos ou delinquentes. É por isso que se multiplicam os processos de extradição, de cooperação policial, de reconhecimento de sentenças estrangeiras de punição de certas pessoas portanto, isso significa que há uma maior cooperação entre os vários países, quer ao nível das polícias, quer ao nível dos tribunais, quer ao nível da investigação criminal, quer ao nível até das próprias legislações, que vão ficando cada vez mais próximas. Aliás, as Nações Unidas, a este respeito, têm um papel muito importante, também que é preciso, já que estamos a comemorar os 70 anos da Declaração Universal, é preciso também, nesse aspecto, elogiar as Nações Unidas. Porque propuseram aos países duas convenções muito importantes, uma de punição do chamado crime, o crime grave e organizado internacional ou transnacional, a chamada Convenção de Palermo, dando nota de que há crimes feitos por associações criminosas de elevada violência, já não são aqueles crimes tradicionais, mas de elevada violência com armas e de elevada violência que têm que ter uma punição mais exemplar e mais dura, ou a Convenção de Mérida, que é uma convenção que tem um conjunto de tipos criminais que as Nações Unidas propõem aos países para combater a corrupção, que é outra grande questão da atualidade, da boa governação, da good governance, que é o combate à corrupção e para haver mecanismos criminais efetivos
de combate às práticas de corrupção. Corrupção aqui em sentido amplo, corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influências, peculato, todos esses catálogos de crimes no âmbito da criminalidade económica financeira, neste caso que afetem o dinheiro público. E, portanto, as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, está preocupada com isto e, portanto, tem proposto estas convenções. Isto da perspectiva do chamado direito penal internacional. Mas agora, trocando as duas palavras, podemos falar numa outra coisa um pouco diferente, que é o chamado direito internacional penal, que é uma coisa completamente diferente. Já não é uma cooperação de direitos penais de cada Estado, em que cada Estado vai colaborar com os outros Estados, ou até com organizações internacionais, mas é a criação de um direito penal que vem de cima para baixo, não vai de baixo para cima. Que é criado lá em cima, onde? No âmbito das organizações internacionais, no âmbito da comunidade internacional. Ou seja, a possibilidade de haver instituições acima do Estado, fora do Estado, portanto, no universo da comunidade internacional, que possam punir atos criminosos. Portanto, e que o possam fazer mesmo contra a vontade dos Estados, precisamente, ou suprindo a sua inércia, ou às vezes dizendo que os Estados não estão a ser justos nas condenações que estão a fazer, porque fazem julgamentos de fachada, alguém que merece 30 anos condenam por 6 meses e coisas assim. Ou não fazem nada, que é o que acontece na maior parte dos casos. E, portanto, ao longo do século XX e o século XXI, que estamos a iniciar, tem havido progressos imensos no chamado direito internacional penal, ou seja, no reconhecimento da necessidade de haver instituições internacionais, independentes e permanentes, para julgar crimes. Não todos os crimes, mas o quê? Os crimes mais graves, os crimes internacionais mais graves, que são aqueles que nós hoje chamamos os crimes contra a humanidade, os crimes, do qual o mais importante é o crime de genocídio, ou os crimes de guerra, os crimes praticados em violação das leis da guerra, ou o crime de agressão. E esses crimes hoje estão previstos precisamente no Tribunal Penal Internacional. Mas para termos chegado ao Tribunal Penal Internacional, que foi criado com o Estatuto de Roma de 98 e entrou em vigor em 1 de julho de 2002, para termos chegado até aqui, houve um longo processo, lento, mas que finalmente deu os seus resultados. Não sem que, pelo caminho, coisas terríveis tivessem acontecido. Um grande momento muito importante para salientar este direito internacional penal foram os julgamentos feitos a seguir à Segunda Guerra Mundial, de Nuremberg e de Tóquio, todos se recordarão disso, não porque nessa altura já vivessem, porque são muito jovens, mas pela história ou pelos filmes, foram muito importantes. Portanto, quem fez atos criminosos durante a Segunda Guerra Mundial foi realmente punido. Alguns foram enforcados, outros tiveram em prisão perpétua, outros foram punidos por vários anos. Oficiais, quer alemães, quer japoneses. Mas depois, mais recentemente, houve situações terríveis na Europa, depois do desmembramento da Jugoslávia, 300 mil mortos, numa guerra entre os ex-jugoslavos, sobretudo na Bósnia e Herzegovina, uma guerra também étnico-religiosa, sobretudo entre sérvios e bósnios, embora não apenas assim. E sobretudo aqui em África, com uma grande tristeza, tenho que recordar o que aconteceu no Ruanda, com um genocídio de 800 mil pessoas em 6 meses, em que uma tribo Hutu, enfim, em termos gerais, matou 800 mil pessoas de outra tribo, Tutsis. E, portanto, depois destes dois terríveis acontecimentos, que ainda por cima foram próximos temporalmente, um foi em 93, outro foi em 94, mais ou menos, as Nações Unidas resolveram, de facto, já não se podia esperar mais tempo, criar um Tribunal Penal Internacional que pudesse existir com permanência, portanto, para não estarmos sempre a criar, depois do prejuízo, estarmos a criar as instituições, que foi o que aconteceu no caso da Jugoslávia e do Ruanda. Depois desses genocídios terem sido cometidos, é que se foi criar um tribunal ad hoc para cada um desses conflitos, mas com o problema de ser um tribunal criado a posteriori, não a priori. E então as Nações Unidas decidiram que agora tínhamos que criar um tribunal permanente, superior, independente, para estar sempre com a porta aberta para o caso de, no futuro, novos crimes internacionais desta gravidade vierem a ser cometidos.
Este tribunal existe desde 2002, com a entrada em vigor da respectiva convenção. Tem um propósito que eu acho que é louvável, de ser um tribunal superior, independente, imparcial, permanente, mas as coisas não têm corrido bem. Essa é que é a verdade. E até não têm corrido bem com a África, porque, na verdade, até hoje, os únicos condenados foram só africanos. E até parece que é só em África que há crimes internacionais da competência do Tribunal Penal Internacional. Não é verdade. Há certamente noutros continentes. Mas, por azar, não sei porquê, são só os condenados são apenas africanos. Mas essa é a razão para os africanos abandonarem o tribunal? Não. Não acho que a resposta seja essa. Ao contrário do que já sugeriu a União Africana, numa recomendação que dirigiu aos Estados africanos. Penso que a solução não é essa, porque então ainda vai ser pior. A solução é corrigir aquilo que está mal. E o que é que está mal? Muitas coisas. Para já, convencer as grandes potências a vincularem-se ao tribunal. É verdade que a atual administração americana isso vai ser difícil, para não dizer impossível, que tem a sua singularidade, não é verdade? Todos nós sabemos. Mas convencer as grandes potências, negociar com elas a sua adesão ao TPI. Também, por outro lado, reestudar as penas que lá estão, porque o Estatuto de Roma tem a possibilidade da prisão perpétua, o que em alguns países é muito difícil de aceitar, porque as suas próprias constituições não aceitam a prisão perpétua, é o caso da vossa, é o caso da portuguesa, é o caso da brasileira. E depois, o mais importante de tudo isso é que o TPI é uma estrutura criada, mas que não tem a maioria dos crimes que devia ter. Ou não tem outros crimes que agora se tornaram relevantes. Não tem o crime de narcotráfico, embora na altura, quando o TPI foi feito, isso foi discutido, mas foi excluído, a jurisdição sobre o narcotráfico, não sei porquê. O narcotráfico é um crime gravíssimo e é um crime tipicamente internacional, porque só pode haver narcotráfico com a comunicação entre vários países. Porque a droga produzida num país não é consumida só nesse país, ela tem que ser consumida noutros países. Normalmente a droga é consumida em países pobres, que é vendida em países ricos, senão não há negócio. Quer seja a Colômbia, quer seja o Afeganistão, quer seja vários países do mundo. Sabemos um pouco como é que isso funciona. Mas este tribunal devia julgar os narcotraficantes, mas não tem competência para isso. Outro tema muito importante seria, por exemplo, trazer à alçada do tribunal os crimes de terrorismo, que têm sido julgados no âmbito dos países, no caso da Europa, os atentados terroristas têm sido julgados pelas jurisdições nacionais, no caso da Espanha e da França, onde tem havido os atentados mais graves. Mas eu acho que este tribunal também devia ter competência para julgar crimes de terrorismo. E mais do que isso, estes novos crimes da tal criminalidade violenta e organizada. Também devia ter competência nessa matéria, porque há muitos países que não têm capacidade de investigação ou não têm vontade política de julgar esses criminosos, porque são até refúgio desses mesmos criminosos. E, portanto, se há países que se portam mal desta forma, a única maneira é entregar essa tarefa a um tribunal independente, imparcial, superior, que seria o TPI, portanto, seria uma maneira de lhe dar mais trabalho e de revitalizar a sua própria razão de ser, a bem da humanidade e a bem da justiça das pessoas que cometem graves crimes serem devidamente punidas por esse facto. Portanto, esta questão do direito internacional penal não é uma questão fácil, nem tudo são rosas, é verdade, é preciso reconhecer isso com realismo. Houve alguns erros de percurso, sobretudo erros na negociação do Estatuto de Roma, que é um estatuto que nem sequer admite reservas, foi um erro enorme. E é preciso renegociar esse estatuto e relançar a questão no âmbito internacional. E, sobretudo, hoje há condições para isso, porque se o mundo hoje é certamente um mundo mais inseguro, em que se multiplicaram as ameaças, não sei do que é que nós estamos à espera. É precisamente o TPI pode ter aqui um papel muito importante. Mas não é só o TPI, porque também, perante esta fraqueza do TPI, os países estão-se a mexer e fazem muito bem. Ou reforçam as suas legislações internas, sobretudo os países europeus e os Estados Unidos, perante o problema do terrorismo, que realmente tem atingido dimensões inauditas. Ao nível da União Europeia tem-se reforçado muito também uma política de segurança interna e externa. Está em marcha um embrião do chamado direito penal europeu, que é um conjunto hoje mais fácil de cooperação entre os vários países, dos vários países comunitários, como também no próprio domínio internacional surge hoje um novo ramo do direito internacional da segurança, que é o chamado direito internacional policial. Hoje, as polícias começam a ter um estatuto internacional, já há uma polícia internacional que é a Interpol, que já foi criada há muitos anos, não é de agora,
Mas um estatuto internacional para as forças policiais começa a ser hoje um papel muito importante, até de coadjuvação de uma função que pudesse ser entregue ao TPI numa competência mais alargada de tribunal que pudesse também julgar os crimes de violência organizada e os crimes de terrorismo. Para terminar, visto que a minha conversa já vai longa, já vai com 45 minutos, possivelmente. Para terminar, só duas referências finais. Hoje o direito internacional da segurança é realmente um mundo vasto e não tem apenas como elemento essencial as novidades do direito internacional penal, que eu acabei agora de descrever. Mesmo o direito internacional da segurança, que se refere à questão clássica do uso da força, tem hoje novos cambiantes. O século XX foi um século muito importante por uma coisa boa e por uma coisa má, pelo menos. A coisa má foi ter havido duas guerras mundiais, primeira e segunda, primeira 14-18, segunda 39-45, mas uma coisa boa, o quê? As Nações Unidas terem reservado para si o uso da força militar entre os países. Passou a ficar consagrado nas Cartas das Nações Unidas, precisamente, o uso da força passou a estar proibido aos países, a título natural, e só há uso da força legítimo se as Nações Unidas o autorizarem, a não ser em casos excepcionais da legítima defesa. Ora, precisamente este é um ponto que tem vindo a ser muito discutido, porque tem havido algumas guerras recentes, sobretudo a Segunda Guerra do Golfo, no tempo da administração americana George Bush, em que se decidiu a invasão de um país, o Iraque, invocando a legítima defesa quando havia as maiores dúvidas, para não dizer certezas, de que não havia o preenchimento dos pressupostos desse direito de legítima defesa do artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Mas, não obstante esse facto, a questão não está encerrada. Porque se as ameaças tornam-se globais, a legítima defesa não é apenas que um país se defenda quando tem um tanque a 1 km da sua fronteira. Porque se começa a defender só quando o tanque, quando os blindados se aproximam da sua fronteira, já não vai ter tempo de defender. Porque se está a 1 km, passado um segundo, já está no seu território. Portanto, a legítima defesa pressupõe uma maior capacidade de antecipação, e é por isso que se tem falado muito na chamada legítima defesa preventiva e até na legítima defesa preventiva. Que foi aquilo que foi invocado para a intervenção da NATO no Afeganistão. Precisamente para prevenir ou para matar o mal pela raiz lá longe, a 15 mil quilómetros ou 10 mil quilómetros da Europa, no Afeganistão, para que depois a Europa e os Estados Unidos não pudessem ser invadidos dali a uns meses ou dali a uns anos com um refúgio de terroristas que estavam lá a organizar-se. Ou isto aplicável a outros países em que tenha acontecido este tipo de iniciativas. A questão é complexa, como imaginam, sobretudo se há armas que podem ir de um país ao outro em poucos minutos. A legítima defesa, no fundo, é exercida contra todos, em qualquer lugar do mundo, não apenas contra o país do lado, mas contra qualquer um, se houver, evidentemente, razões da iminência desse ataque e da probabilidade séria desse ataque, e não também deixarmos que a coisa resvale para interpretações laxistas ou facilitadoras, no fundo, da manifestação de um poder militar de domínio e não propriamente de um mero poder militar de defesa, porque muitas vezes as coisas ficam misturadas entre aquilo que é a virtude de defender um país ou os países amigos e o mal que é usar o título de defesa para invadir, para dominar militarmente outros países, que também sucede. Outro ponto importante, associado a este, que hoje tem tido também grande desenvolvimento no âmbito do direito internacional, é o direito internacional humanitário. O direito internacional humanitário é das coisas mais bonitas que o direito internacional fez até hoje, que assenta num paradoxo que não me canso de admirar, que é humanizar a guerra. Como é que é possível humanizar a guerra? A guerra é humanizável? Por incrível que pareça, é. E tem sido. Tem sido. Porque as normas e os tratados de direito humanitário, por incrível que pareça, têm conseguido humanizar a guerra. Não acabaram com a guerra. A guerra diminuiu. Hoje o uso da força já não é legítimo, desde 1945, a Carta das Nações Unidas, mas a verdade é que os tratados de direito humanitário têm conseguido humanizar a guerra. Conseguiram muitas coisas nestes quase dois séculos. O direito humanitário foi criado pela Cruz Vermelha Internacional, através do impulso de um suíço chamado Henri Dunant. Tem-se desenvolvido, tem havido várias vagas de tratados, que nós costumamos
enfim, por simplificação, dizer que a primeira fase é o direito da Haia, a segunda fase é o direito de Genebra, as Convenções de Genebra de 1949 e depois um conjunto de tratados feitos já no âmbito das Nações Unidas em Nova Iorque, chamado Direito de Nova Iorque, nestas 3 vagas, digamos assim, mas tem-se conseguido muita coisa. Hoje, em atos bélicos, independente de saber se são legítimos ou ilegítimos, porque o direito humanitário não se ocupa da legitimidade do uso da força, mas das condições do exercício da força, os militares não podem matar civis, não podem disparar contra alvos civis, não podem matar os prisioneiros. Têm que respeitar direitos mínimos. Se eles já estão presos, já não são nenhum inimigo. Não podem fingir, mudar o camuflado para se tornarem, para fingir que são de forças inimigas, para se infiltrarem lá dentro e para destruírem por dentro as forças inimigas. A chamada perfídia, como método de operação militar. E não pode usar certos meios militares. Não pode usar armas incendiárias, armas laser, usar as granadas antipessoal, as granadas de fragmentação, que hoje também já estão proibidas. Portanto, não pode usar gases tóxicos, que foram usados na Primeira Guerra Mundial e logo a seguir houve um tratado que proibiu os gases tóxicos porque foram usados na Primeira Guerra Mundial e causaram grande sofrimento. Portanto, o direito humanitário, por incrível que pareça, tem sobrevivido, tem melhorado, tem suavizado a guerra. Ainda não impediu guerras, devido que possa fazer nos tempos mais próximos, mas tem conseguido também humanizar as guerras. Mas o direito internacional humanitário hoje tem outro desafio muito importante, com isso termino, que é também a ideia de que as populações inocentes devem ser protegidas no decurso de um conflito, através do livre acesso de médicos, enfermeiros, pessoal religioso, jornalistas até, que têm o direito de... têm uma imunidade especial para fazer a cobertura de conflitos militares, sem poderem ser mortos por isso é um crime de guerra. Mas o direito humanitário tem hoje, de facto, novos desafios. Por um lado, incluir neste direito humanitário a proteção das pessoas, não apenas numa situação de conflito armado, mas também perante situações de catástrofes naturais, inundações, tsunamis, tremores de terra, incêndios. Cada vez há mais esta preocupação. E, sobretudo, também se tem falado muito do direito ao dever de ingerência humanitária e, mais do que isso, a responsabilidade de proteger. Portanto, hoje os países também não podem invocar o domínio da soberania interna ou o domínio reservado dos Estados para evitar intervenções de outros Estados. Não, os Estados hoje têm, isso é discutível, naturalmente, direito, alguns dizem que têm o dever de proteger, o dever de intervir noutro país para ir lá socorrer uma população inocente que está a ser massacrada num genocídio praticado pelas autoridades desse país, se no país, por exemplo, há vários grupos étnicos e um deles está a ser objeto de um massacre por parte de outros grupos étnicos ou por parte das autoridades daquele país, que estão a matar os seus próprios cidadãos. Pode acontecer. Infelizmente, aqui na África tem acontecido em alguns países. Não vou entrar por nós, mas já imaginam qual seja. Aliás, de cujo resultado surgiu o mais recente país do mundo, precisamente o Sudão do Sul. E, portanto, hoje o direito humanitário tem um novo desafio, que é de aceitar uma ingerência humanitária para proteger os inocentes também perante catástrofes naturais e muitas vezes realçando a necessidade e o dever que as organizações internacionais devem ter de proteger os cidadãos inocentes, já não apenas como uma intervenção discricionária e até autorizada pelas Nações Unidas, mas como um dever de moral e também um dever jurídico de proteger as pessoas inocentes se os seus próprios poderes não as conseguem proteger ou, pelo contrário, as massacram. Portanto, como vêem, a globalização traz novas questões para o direito penal, sem a menor dúvida. Hoje o direito penal não é apenas a totalidade do direito da segurança, que nós chamamos de direito da segurança como uma dimensão mais vasta. O direito penal, digamos, é a parte mais rija, digamos assim, do direito da segurança, mas a segurança de um país ou da comunidade internacional tem outras componentes. Tem o quê? Tem o direito policial, tem o direito militar, tem o direito da produção de informações, tem o direito da proteção civil. Porquê? Porque todos nós temos um direito, todos nós temos direitos, mas há um que hoje está a ser muito importante e que estava esquecido. Qual é esse direito? É o direito à segurança. Coisa que nós achávamos óbvia, mas hoje temos que o dizer. Porquê é que nós estamos dentro de um Estado? Porquê é que os cidadãos constituem um Estado?
para se protegerem. E, portanto, o Estado, para existir, a sua principal missão é garantir a segurança dos cidadãos. E nós, cidadãos, temos que exigir do Estado o direito à nossa segurança. E o Estado tem o dever de ter estruturas de segurança que garantam a segurança dos cidadãos. Que os cidadãos não sejam mortos uns pelos outros, que não roubem os seus bens. E assim por diante. Portanto, o cidadão tem direito à segurança. Claro que o cidadão tem o direito à legítima defesa. Se ninguém o socorrer, ele tem que se defender a si próprio. Pode ser que tenha sorte. Temos sempre o nosso direito de legítima defesa. É esse que ninguém nos poderá tirar. Mas esse direito de defesa não chega. E temos que exercer o nosso direito à segurança ou obrigando o Estado a defender-nos, a proteger-nos. O Estado tem esse dever. O Estado tem outros deveres, mas tem esse dever também. Ou então nós próprios vamos organizar o direito a uma defesa coletiva. O direito à segurança privada, contratarmos uma empresa para defender os nossos bens. Isso também é legítimo. Isso é um exercício contratualizado do direito à segurança individual. Mas, portanto, o direito à segurança hoje, infelizmente, volta a ser estudado, como nunca foi, porque sempre foi pressuposto de um Estado organizado. Porque num Estado organizado, em princípio, as pessoas não andam aos tiros. A sociedade é uma sociedade pacífica, organizada. Mas a partir do momento em que nós verificamos que a criminalidade aumenta, como tem aumentado, e em que há novos problemas de segurança, sobretudo também importados pelas ameaças novas que o mundo tem, este tal mundo globalizado, os cidadãos têm que voltar a olhar para o seu direito individual à segurança física como um dos seus fundamentais direitos, a par de outros direitos tão importantes quanto este, como o direito à vida, o direito à integridade pessoal ou o direito à liberdade. Portanto, estas as minhas reflexões. Muito gosto em aqui ter estado de novo. Muitos parabéns ao ISTAC e a todos os participantes deste Congresso. Muito obrigado pela vossa atenção.